Bem-vindos a mais uma aula de eletromagnetismo clássico. Hoje introduzimos a segunda parte do eletromagnetismo, eletromagnetismo 2. Do que trata o eletromagnetismo 2? Eletromagnetismo 2 trata da parte magnética do eletromagnetismo. Enquanto o eletromagnetismo 1 estuda as cargas elétricas em equilíbrio, o eletromagnetismo 2 vai estudar os campos magnéticos estáticos e depois vai trabalhar com campos magnéticos dinâmicos. Então vamos começar a parte de magnetismo. Bom, primeiramente, o que vem a ser magnetismo? A definição de magnetismo ela não é muito clara, mas a gente consegue contextualizá-la dentro de uma base histórica. Então vamos ver. No passado, se a gente voltar na história, lá na Grécia Antiga, talvez por volta do ano 1000 a.C., pastores de uma região da Grécia Antiga chamada Magnésia, esta figura aqui da tela, ó, são ruínas da região de Magnésia. Ó. Esses pastores, eles levavam suas ovelhas para o campo e aí é uma região montanhosa. Dá para ver montanhas aqui no fundo, ó, bem suavezinho, mas dá para ver. Os pastores levavam seu rebanho para a região montanhosa e os pastores ali, eles usavam um cajado. O que é um cajado? É aquela bengala compridona. Para que serve aquilo? A parte curva para enganchar em árvores, em galhos, para eles poderem se pendurar e subir em costas. Então a montanha fazia isso. Ó. Aqui tinha uma árvore, por exemplo. Eles muitas vezes pegavam o seu cajado e se penduravam aqui, ó. Para poder subir. E a parte de baixo tinha uma ponta, muitas vezes feita de metal, que nem uma talhadeira ali na ponta. Então ele fazia bengala aqui e aqui na ponta ele colocava um metal. Para que servia isso? Para ele enfincar muitas vezes isto no solo. E o que esses pastores percebiam? Que algumas pedras desta região, que se chamava Magnésia, algumas pedras grudavam na parte de metal do cajado. E isso, eles percebiam que só acontecia na região da Magnésia. Então, eles achavam que essa pedra, elas tinham um poder de atrair metal para junto de si. Qual metal que ele atraía? Eles testaram, não era qualquer metal, era o ferro. Porque essa ponta aqui era de ferro. Então, o que esses pastores perceberam que essas pedras atraíam ferro. Essas pedras passaram a se chamar magnetita. Magnetita porque é da região da Magnésia, daí vem o nome. E algumas dessas pedras, elas atraíam ferro com muita força. Aqui um exemplo de uma pedra de magnetita com vários pregos colados nela. Essa era uma característica que chamava a atenção desses pastores. Mas essas pedras não existiam só na região da Magnésia. Existiam em todo mundo. E a gente tem conhecimento hoje que na China Antiga, por volta do ano 1800 a.C., ou seja, bem antes dos pastores da região da Magnésia, os chineses já conheciam esse tipo de pedra. Esta pedra magnetita, hoje a gente conhece muito bem o que vem a ser a magnetita. A magnetita é o que nós chamamos popularmente de ímã.
Ímã natural. O ímã natural, ele é o que nós conhecemos por magnetita. Bom, deixa eu ver se eu compartilho a tela aqui. Deixa eu abrir a internet aqui. Espera lá. Eu tenho que sair dessa tela para isso. Sempre me perco. Ó. Eu tenho que limpar a tela. Vou entrar aqui na internet, olha. Magnetita. Olha aqui, ó. Isso aqui é magnetita. Também chamado, ó, de ferrita. Tá? É um minério de ferro. Deixa eu diminuir. Vou entrar aqui na... Se tem mais fotos de magnetita aqui, ó. Isso aqui é uma magnetita, tá vendo? Então ela é um óxido de ferro. Então o que vem a ser a magnetita? Magnetita é um óxido de ferro. Geralmente a composição é Fe2O3, tá? Ou Fe3O4. Ixi, agora deixa eu ver se eu fechei a internet, né? Deixa eu ver se eu acho a composição dela aqui. Deixa eu pôr aqui de novo. Espera lá. Magnetita. Deixa eu ver se aqui tem a composição. Ela é uma mistura de Fe2O3 com Fe3O4, mas ela é predominantemente Fe3O4, tá? Ela é predominantemente Fe3O4. Então tá aqui, magnetita é um óxido de ferro predominantemente Fe3O4. Pode ter até 30% de Fe2O3. Então, é o que nós chamamos popularmente de ímã, ímã natural. Os chineses já conheciam a magnetita. E os chineses tinham muitas crenças associadas a objetos naturais. Eles acreditavam que o vento transportava uma substância chamada Qi. A gente pode escrever assim ou transliterando assim. Está escrito Qi, mas pronuncia-se Qi. Em chinês, assim. Isso aqui, o que seria isso? Um tipo de energia, principalmente transportada pelo vento, mas não só pelo vento. Os objetos têm Qi, têm essa energia. Para quem já assistiu aqueles desenhos Dragon Ball, aquelas coisas que o rapazinho está lutando e emite energia pela mão, aquela seria, no conceito oriental, o Qi. O ímã, a pedra de ímã, ela teria uma espécie de Qi. Então você pega uma pedra aqui de ímã, para os chineses, teria uma espécie de Qi. E esse Qi espantava os espíritos do ambiente, os maus espíritos. Então os chineses acreditavam, isso a gente está falando de uma China antiga, de 1800 anos antes de Cristo. Eles acreditavam que essas pedras de ímã tinham capacidade de espantar os maus espíritos. Então o que eles faziam? Eles pegavam
uma pedra de ímã como essa e poliam. Cortavam ela em barras. Assim. Fazendo barras longas. Isso é um ímã. E eles penduravam esse ímã pelo seu centro de massa. Assim. Deixava pendurado por um fio, preso ao teto, até que isso atingiu o equilíbrio. E eles perceberam uma coisa. Eles enchiam os cômodos, sala, quarto, sempre com essas pedras penduradas. E algum chinês esperto percebeu uma coisa. Quando você pendura a pedra, ela tende a girar em volta do fio. Mas uma hora esse fio para. E quando o fio para, algum chinês esperto percebeu que todas as pedras paravam paralelas. E paravam com um alinhamento com o norte e o sul do planeta Terra. Então, um lado do ímã sempre aponta para o lado norte da Terra e um lado do ímã sempre vai apontar para o sul da Terra. E os chineses vão fazer tratados disso. Em cima disso, eles vão construir a bússola. A bússola é uma campânula de vidro, onde ali dentro tem uma agulha, e em cima dessa agulha tem uma base de ímã em equilíbrio. Essa base de ímã ela é giratória, ela pode girar livremente sobre essa agulha. E como o ímã sempre se alinha com o eixo norte-sul da Terra, você pode mudar de posição, que isso aqui sempre continua apontando para lá. Então, se a bússola girar, a agulha não gira, e isso mostra o desvio angular de quanto você andou. Isso é uma bússola. E os chineses vão escrever tratados sobre isso. Então ficava assim, a pedra de ímã está aqui ó, pendurada por um fio, um lado ficava voltado para o lado norte da Terra e o outro para o lado sul da Terra. O lado do ímã que aponta para o norte da Terra, um físico francês chamado Pierre de Maricourt chamou isso de norte do ímã. Norte do ímã é a parte do ímã que aponta para o lado norte da Terra. A parte do ímã que aponta para o sul da Terra chama-se sul do ímã. Ou como ficou conhecido, polos do ímã. O ímã tem dois polos. Um polo norte, que aponta para o norte geográfico, e um polo sul, que aponta para o sul geográfico. Tales de Mileto, em 600 a.C., ele achava que o ímã tinha certos comportamentos com metal, onde ele falava que o ímã tinha alma própria. Ele acreditava que o ímã tinha uma espécie de espírito. Mas o Pierre de Maricourt, ao definir os polos do ímã, Pierre de Maricourt já viveu bem depois, no ano de 1269 d.C. Ele também descobriu uma coisa. Todo ímã tem dois polos. Essa é a primeira coisa que Maricourt mostra pra gente. Todo ímã tem dois polos, um norte e um sul. Se você cortar o ímã ao meio, você pega o ímã aqui, olha, e tenta separá-lo aqui ao meio, ó. O que vai acontecer? Você não separa o norte do sul, mesmo serrando o ímã. O pedaço que era sul se transforma num novo ímã com norte e sul. E o pedaço que era norte se transforma num novo ímã com polos norte e sul. Ou seja, quando eu tento separar os polos de um ímã, ele dá origem a dois novos ímãs. E se eu tentar separar aqui de novo e aqui de novo, surgem dois novos ímãs e assim sucessivamente. O que Pierre de Maricourt conclui? Que os polos dos ímãs são inseparáveis. O arquinte seco ganha cada vez mais força no estado de São Paulo ao longo desta semana. A quinta-feira ainda vai amanhecer fria, na região do Rio Preto.
E ele também mostrou uma coisa. Se você aproximar o polo norte de um ímã do sul de outro ímã, ou norte de um sul do outro, os ímãs se atraem mutuamente. Se você aproximar dois polos suls um do outro, ou dois polos nortes um do outro, esses ímãs se repelem mutuamente. Então daqui Pierre de Maricourt conclui: polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se atraem. Então, norte com norte e sul com sul repele. Norte com sul e sul com norte atrai. Então, essa foi uma outra descoberta do estudo dos ímãs de Pierre de Maricourt. E a partir daí, começa a se chamar magnetismo esta propriedade que o ímã tem, de atrair e repelir outro ímã, ou de atrair ferro. Veja, não repele ferro. Então, ímã, os ímãs atrai ferro, atrai ou repele outros ímãs. E para atrair ou repelir vai depender dos polos. Se forem polos iguais, se repelem, polos diferentes se atraem. A esta propriedade foi chamada de magnetismo. Pelo menos no início, depois a gente amplia esse conceito. Bom, o tempo vai passar até que um pesquisador inglês chamado William Gilbert, era médico da rainha da Inglaterra. No ano de 1600, ele publica trabalhos sobre estudo de ímãs. E o que ele conclui? Se você aproximar uma bússola de um ímã, a agulha tem uma orientação. Essa orientação ela não é reta para o polo do ímã. Dependendo da posição da bússola aqui em volta, a gente encontra uma dada orientação. Então, só lembrando, vendo uma bússola de cima, então uma bússola está aqui, ó. Uma bússola é uma caixinha onde você tem uma agulha assim. Se você olhar de cima, você vai ver isso aqui. A agulha da bússola é assim. Geralmente, aquela agulha, o lado da agulha que fica sempre apontado para o norte da Terra, é o polo norte da agulha. Então, normalmente eles pintavam esse polo norte da agulha de vermelho. Então ela é vermelha aqui, ó. E a parte apontada para o Polo Sul é azul. Essas cores começam a ser usadas mais ou menos como um padrão, tá? Então, a agulha vista de cima, você tem o norte da agulha e o sul da agulha. A agulha é um ímã, tá? Este aqui é o norte da agulha e esse é o sul da agulha, tá? O norte da agulha sempre vai apontar
para o norte da Terra. Se eu aproximar de um ímã, o norte da agulha vai ser atraído pelo sul do ímã e o sul da agulha pelo norte de um ímã. Então, imagine que eu aproxime uma bússola de um ímã. Imagina que eu aproxime uma bússola de um ímã. Então eu tenho aqui um ímã. Aqui é o norte do ímã e o sul do ímã. O que o William Gilbert percebeu é que a agulha da bússola ela sofre inclinações em torno do ímã. Então ela fica assim, ó. Aqui ela fica assim. Se você colocar aqui, ela já fica assim. Se você colocar aqui, ela já fica... assim. Então ele começa a perceber que a agulha sofre uma orientação. E ele liga esses pontos. E ele linka esses pontos. E ele vai ver que isso aqui, olha, forma caminhos aqui, ó. Então, ele começa a mapear como que o campo, como que em torno do ímã a agulha da bússola se orienta. E aí ele começa a perceber que a orientação da agulha da bússola é sempre tangente a linhas traçadas aqui que ele vai montando, ó. E isso é facilmente visível com limalha de ferro. E o William Gilbert faz experimentos com limalha. Ele coloca um ímã aqui e vê como que a limalha se distribui. Olha as linhas que elas formam aqui. Aqui a gente nota que as linhas, ó, vão fazendo curva aqui. Ela faz isso, ó. Ó, ela sai aqui. Em alguns ímãs também vai fazendo isso aqui, ó. Ó. Essa região em volta do ímã, que a limalha se organiza, que a agulha da bússola se organiza, é uma região onde a limalha de ferro e a agulha recebem ação de uma força. Isso ficou conhecida como campo magnético. O que é o campo magnético? É a região em torno de um ímã onde ferro é atraído ou outro ímã recebe ação de uma força. E aqui dos trabalhos de William Gilbert, ele mostrou que as linhas, ó, saem de um polo do ímã e vão para outro polo do ímã, ó. Então, nós teríamos aqui as linhas fazendo isso, ó. As linhas estão fazendo isso, ó. Então, ele percebe que entre os polos de um ímã é como se você tirar a limalha, é como se uma força invisível viajasse pelo espaço de um polo ao outro. Esse mapeamento com essas linhas aqui é chamado de campo magnético. Quando eu coloco um polo norte e um polo sul, repare que essas linhas, elas conectam um no outro, olha. Daqui para cá, ó. Em algumas... Ó.
E quando eu coloco polos iguais, como é o caso aqui norte com norte, as linhas se repelem, ó. 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 Essas linhas se repelem. Essas linhas ficaram conhecidas com o nome de linhas do campo magnético. Linhas do campo magnético. Tá aqui. A limalha de ferro nos ajuda a visualizar o campo. E o William Gilbert, também ele queria saber por que a agulha da bússola se orienta na Terra. Então nós temos aqui o planeta Terra. Um polo de um ímã, ele sempre se alinha com o eixo norte-sul da Terra. O polo norte do ímã aponta para o norte geográfico da Terra. Então a gente pode fazer assim. Se eu desenhar, imagina que isso aqui seja a Terra. Eu vou desenhar um ímã aqui dentro. Ó. O norte do ímã aponta para o norte da Terra. Norte geográfico. O sul do ímã aponta para o sul geográfico da Terra. Bom, mas quem atrai o norte do ímã? É o sul de outro ímã. Então William Gilbert falou: a Terra se comporta como um ímã. A Terra se comporta como um grande ímã, onde o norte geográfico da Terra equivale a um polo sul magnético. Por quê? Porque é ele que atrai o norte do ímã. E o sul geográfico da Terra se comporta como um norte magnético. Porque é ele que atrai o sul do ímã. Então, para William Gilbert, a Terra podia ser entendida como um grande ímã. Então, a Terra poderia ser entendida como um grande ímã, onde aqui seria o sul magnético e aqui o norte magnético. Aonde que fica o sul magnético da Terra? No norte geográfico. E onde fica o norte magnético da Terra? No sul geográfico. Então a Terra seria como se fosse um ímã aqui, ó. Um ímã assim. Norte e sul. Terra seria um ímã com o norte apontado para o sul geográfico. Isso vem da conclusão dos estudos de William Gilbert. Então tá aqui a Terra. A Terra seria um ímã com o norte apontado para o sul geográfico. E é claro, como todo ímã produz um campo magnético, então a Terra também tem um campo aqui em volta. Ó. No caso de um ímã, a gente já viu que as linhas vão de polo a polo. Então, se eu for desenhar as linhas de força do campo aqui, vou fazer assim, ó. Ó. Para entender isso, convencionou-se, isso é uma pura convenção. Vamos considerar que essas linhas é como se elas saíssem de um polo e entrassem no outro polo. E por convenção, as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Então, ó, elas vão do norte para o sul.
E a gente vai adotar essa convenção a partir de agora. Então, as linhas, sempre a gente considera que elas saem do polo norte de um ímã e vão para o polo sul do ímã, tá? Ou do norte de um ímã para o sul de outro ímã. Sempre assim. Essas linhas são as linhas do campo magnético. Em magnetismo, diferente do estudo de campo elétrico, as linhas do campo elétrico a gente chama de linhas de força. As linhas do campo magnético a gente chama de linhas de campo magnético, não chamamos linhas de força. Por quê? Porque a força não está na direção dessas linhas, e a gente vai ver isso depois. A gente chega no século XIX, o estudo dos ímãs, ele começou a ser associado à medicina, à magia. Então, muitos acreditavam que o ímã tinha poderes mágicos. E a medicina acabou utilizando isso também. Acreditava que ímãs poderiam curar doenças, enfim. Então, o estudo do magnetismo vai nesta vertente. Mas um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted, esse indivíduo aqui, ó, que viveu de 1777 a 1851, em 1820 ele deu uma palestra. E Ørsted, ele tinha uma ideia que ele julgava ser lógica. Qual era essa ideia? Ele fazia um paralelismo entre eletricidade e magnetismo. E que paralelismo era esse? Bom, ele falava, olha, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem. E ele olha para isso e olha para os ímãs e vê um paralelismo aí. Ele fala, olha, ímãs de mesmo polo, ou seja, polo norte de um ímã com o norte de outro ímã, se repelem. Sul de um ímã com o sul de outro ímã, se repelem. Mas norte de um ímã com o sul do outro ímã, se atrai, ó. E ele falava, olha, há uma similaridade entre essas coisas. Deve ter alguma correlação entre fenômeno elétrico e fenômeno magnético. Agora, ele não sabia dizer qual. E ele investigava esses princípios. Os fenômenos elétricos dão origem à corrente elétrica. Os fenômenos magnéticos dava só a ideia de força. Força entre ímãs ou entre um ímã e ferro. Mas ele achava que deveria existir uma correlação. E um belo dia ele deu uma palestra falando sobre a sua ideia. E no meio da palestra ele fez uma coisa que um cientista não deve fazer em público: improvisar. Aí ele teve a ideia de fazer um experimento. Ele tinha o material para isso e ele disse que iria provar que eletricidade e magnetismo são fenômenos correlacionados. Ele pegou uma bússola. Está aqui a bússola vista de cima, a agulha dela aqui, ó. Ele tinha esse material na hora. Ele pegou uma bateria. Tinha fios, conectou fio,
saindo aqui da bateria, passando por cima da campânula de vidro da bússola, vindo aqui no interruptor e conectando aqui. E ele achava que quando ele... Esse aqui era um interruptor. Quando ele fechasse esse interruptor aqui, ia passar corrente. A corrente, se ela tem uma similaridade em termos de atração e repulsão, como os ímãs têm, ela deveria afetar a agulha da bússola. E a gente vê essa agulha mexer. E ele fez isso diante de uma plateia. E todo mundo ficou na expectativa. Quando ele fechou a chave aqui, fechou o circuito, absolutamente nada aconteceu com a bússola. E o povo, naquela época, era muito passional. A coisa, então, quando o palestrante não agradava, jogava até cadeira no palestrante. Enfim, o público abandonou a palestra, mas Ørsted não se deu por vencido. Ele achava que tinha alguma correlação. E ele não sabia dizer qual era. O pessoal foi embora e diz a história que depois que o pessoal foi embora, ele fez o seguinte experimento. Ele mudou a posição da agulha da bússola. Ele fez assim, pegou o fio aqui, ó, e passou paralelo à agulha. Agora, quando ele fecha o circuito, a agulha girou em 90 graus. Ela fez assim. Ela girou. E ele desligava, ela voltava. Sem nenhum contato físico. Estava por cima da tampa de vidro. E isso era o que ele queria. Mas ele tinha que dar uma explicação satisfatória por quê. Ele levou quase 4 anos estudando esse fenômeno. Aí ele publica esse trabalho. Então tá aqui o experimento dele, ó. Era exatamente isso aqui que ele fez e nada aconteceu com a agulha. Porém, quando a agulha está paralela ao fio e ele liga, a agulha gira em 90 graus. E isto aí, então, Ørsted mostra que a corrente elétrica, de alguma maneira, se relaciona com o campo magnético. Então, eletricidade e magnetismo têm alguma correlação a partir dos experimentos de Ørsted. Aqui o experimento dele, tá? Que dá para ver nesse vídeo, a agulha está aqui, tem um fio, um fio que passa aqui, ó, quando ele ligar, essa agulha vai girar. Ó. Por onde passa a corrente aqui, provavelmente é por essa barra azul aqui, ó, tá? É ela que faz a conexão aqui. Ó, vai ligar de novo, você vai ver a agulha mexer. Ó. E não tem nenhum contato físico direto, está à distância. O outro aqui, ó. No só ligar, a agulha se mexe. Ó. O fio é esse enroladinho aqui. Ó. Que os dois juntos... Tá aí. Ou seja, quais são as consequências do experimento de Ørsted? Primeiramente, para mexer a agulha da bússola é um ímã. Você tem que ter ferro ou um outro ímã. Como o fio que conduz corrente era de cobre, ele não é ferro, não interfere na agulha da bússola. Mas quando passa corrente elétrica por ele, interfere. Então, a corrente elétrica produziu algum tipo de campo magnético que interferiu com a agulha da bússola. Então, essa é a primeira
consequência importante do experimento de Ørsted. Corrente elétrica produz campo magnético. Mas o que é corrente elétrica? É carga elétrica em movimento. Então, carga elétrica em movimento produz um campo magnético. O que a gente sabia até então? Que uma carga elétrica, por exemplo, uma carga positiva, ela tem um campo de força que é o campo elétrico, que está aqui em volta dela. A gente convencionou que ele sai da carga positiva e entra na carga negativa. O campo de uma carga é radial. Se a carga estiver em repouso, mas se ela estiver em movimento, ela produz um segundo campo, além desse, que é um campo magnético, igual ao de um ímã. Deixa eu ver como que eu desenho. Vou desenhar. Depois vai se mostrar futuramente que o campo magnético pela carga em movimento ele é perpendicular ao campo elétrico. Então vou desenhar aqui. Ó. Essas linhas azuis aqui são linhas do campo magnético. Então, carga elétrica em movimento produz campo magnético. Portanto, se comporta como um ímã. Em outras palavras, o experimento de Ørsted vincula eletricidade com magnetismo. Esses fenômenos estão correlacionados. A partir do experimento de Ørsted, a gente não consegue mais olhar para fenômenos elétricos e magnéticos da mesma maneira. Fenômenos elétricos produzem efeito magnético. E o magnetismo, começam a surgir teorias que o magnetismo de um ímã deve ser por fenômenos elétricos que ocorrem dentro do ímã. Então, eletricidade e magnetismo não são mais entidades separadas, são faces da mesma moeda. Então, não tem como estudar um sem compreender o outro e vice-versa. Então, a partir de Ørsted, a gente chama esses dois como um único campo do conhecimento, chamado eletromagnetismo. O eletromagnetismo é o estudo das propriedades elétricas e magnéticas da matéria. E foi a partir do experimento de Ørsted que a gente junta essas duas coisas. Então, carga elétrica em movimento produz um campo magnético. Uma carga elétrica em movimento se comporta como se fosse um pequeno ímã. E de onde que vem o magnetismo do planeta Terra? Por que a Terra tem campo magnético? Vão surgir modelos geofísicos para explicar isso. O que nós sabemos é que a Terra tem um núcleo líquido feito de ferro e níquel. O núcleo do planeta Terra, a Terra está aqui. Ela tem um núcleo feito de níquel e ferro. Níquel e ferro. Porém, nós sabemos também que esse núcleo é líquido. Ele é líquido. E sabemos que ele tem uma temperatura próxima de 5.000 graus Celsius. 5.000 graus Celsius. O que acontece? Fluidos, como líquidos, em alta temperatura, tendem a se expandir. Isso produz correntes de convecção. Ou seja, o que está mais quente tende a se afastar, o que está mais frio tende a se aproximar.
Ou seja, níquel e ferro em alta temperatura, eles ficam ionizados. Então, na verdade, eles ficam com cargas elétricas. Por exemplo, ferro mais 2 ou ferro mais 3. O níquel também assume cargas e isso produz cargas elétricas em movimento. Além disso, a Terra está em rotação. Então, esse núcleo líquido também gira com outro movimento aqui, ó, de rotação. E essas cargas elétricas também entram com movimento de rotação. Carga elétrica em movimento produz campo magnético. Então é provavelmente daí que vai sair o campo magnético da Terra, ó, que cerca todo o planeta Terra. E ele se estende até uma distância de 40 mil quilômetros da superfície. Este campo magnético da Terra, por ser da Terra, ele é chamado de campo geomagnético. E o magnetismo da Terra é chamado de geomagnetismo. Bom, então se um ímã tem seu campo magnético e uma carga elétrica em movimento produz um campo magnético, então uma carga elétrica em movimento interage com o campo magnético de um ímã, porque ela vai se comportar como um ímã. E ímãs, quando se aproximam, trocam forças. Então imagina que eu tenho uma carga elétrica aqui positiva, com uma dada velocidade, porque ela tem que estar em movimento v, entrando neste campo, ela vai receber a ação de uma força. Então isso levou os físicos a estudarem qual é o comportamento dessa força quando uma carga elétrica em movimento penetra num campo magnético estacionário. Se eu pegar um ímã em barra e transformá-lo em U, lembra que o campo magnético, as linhas vão do norte para o sul. Como essa região é paralela a essa, as linhas são linhas igualmente espaçadas. Isso aqui produz uma região de campo magnético uniforme. Bom, como todo campo de força, o campo de um ímã é um vetor. Campo elétrico, que é campo de carga elétrica, é um vetor. O campo de um ímã também é um vetor. A gente vai chamar o campo magnético da letra B. B representa o campo magnético. Então, o vetor B é o vetor campo magnético. Mais para frente, a gente vai mudar essa letra para H. E a gente vai entender o porquê. Mas, historicamente, chamaram o campo magnético de B. Então, B aqui é o vetor campo magnético que está preenchendo esse espaço aqui, ó. Muitas vezes, às vezes nos interessa analisar como que o campo magnético se comporta numa dada região. Por exemplo, imagine que eu coloque uma folha de papel aqui, ó. Imagina que eu coloque uma folha de papel aqui, ó. Repare que essas linhas de campo vão atravessar essa folha. Suponha que essa folha esteja perpendicular às linhas do campo magnético. Então, se eu fizer um perfil, eu vou ter isso aqui. A folha
e as linhas do campo magnético aqui, ó. Repare que as linhas entram numa face da folha e saem da outra. Se eu olhar daqui, se eu colocar meu olho aqui e olhar para a folha, eu vejo as linhas entrando na folha. Se eu colocar meu olho aqui, eu vejo as linhas saindo da folha. Então, aqui olhando, eu vejo as linhas saindo. E daqui, eu vejo as linhas entrando na folha. Toda vez que a linha estiver entrando num plano, a gente vai representar pela letra X, assim. E toda vez que ela estiver saindo, a gente vai representar por um ponto, assim. Então, um ponto representa a linha de força saindo do plano. O X representa a linha de força entrando no plano. Por que isso? Imagina uma flecha aqui. Se você estiver olhando daqui, você vai ver a bundinha da flecha que forma um X. Então, isto quer dizer... Isto aqui quer dizer que a bundinha aqui da flecha é um X. Se eu olhar ela entrando, eu vou ver a bundinha, então eu vejo um X. Se eu olhar ela saindo, a frente dela é uma ponta, eu vejo um ponto. Então, esta notação aqui, isso aqui é claro um processo mnemônico, só para lembrar, mas o X representa o vetor entrando no plano, o ponto saindo do plano. Por exemplo, imagina que eu tenho um campo magnético uniforme. As linhas do campo, se eu olhar de lado, eu vou ver as linhas assim, da esquerda para a direita. Poderia ver de baixo para cima também. Mas se elas estiverem entrando no plano da tela, eu vou representar assim, ó. As linhas estão entrando no plano da tela. Se elas estiverem saindo do plano da tela, eu vou representá-la assim, ó. Então essa notação, ela é de uso comum e a gente vai utilizar também. Olha aqui uma carga elétrica. Aqui eu tenho um ímã em forma de ferradura. Tem um campo magnético uniforme aqui. Eu jogo uma carga positiva. Quando ela entra no campo, como essa carga positiva tem uma velocidade, ela está em movimento, no momento... Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Então, olha, se a carga tem velocidade, está em movimento, então ela tem campo magnético. Este campo magnético da carga, quando ele entra aqui na região do ímã, ele interage com o campo magnético do ímã. E ao interagir com o campo magnético do ímã, recebe a ação de uma força. E com isso, sofre um desvio. Então, essa carga a gente vê aqui. Se não tivesse o campo magnético, e se não tivesse o campo magnético, o que é que ia acontecer? A carga ia passar em linha reta aqui, ó. Ela viria por esse caminho, se não tivesse o campo magnético do ímã. Como tem, ela sofre um desvio. E por que ela sofreu um desvio? Porque uma força agiu sobre a carga, empurrou ela para cá, ó. Aqui surgiu uma força, tá vendo? Essa força desviou a carga. Então, carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético recebe a ação de uma força. Vamos analisar. Ó, se desenhando isso aqui, aqui está o campo magnético. Aqui estaria a trajetória
original, ou seja, se não tivesse o campo, a carga passaria em linha reta. Mas ela sofreu um desvio. Então, uma força empurrou a carga para a direita. Esta força, geralmente é conhecida como força de Lorentz. Então, está aqui a carga, ó, desenhada. O campo está para cima, a força empurra para a direita e a velocidade para frente, formando um ângulo aqui, ó. Então, nós devemos correlacionar força, velocidade e campo. E junto com a carga. Então, o que nós temos é isso. Que esta força que age sobre a carga, o que os físicos mediram foi que ela é diretamente proporcional ao valor da carga. Ou seja, quanto maior o valor da carga, maior a força que age sobre ela, o módulo da carga, né? Mas essa força é proporcional à velocidade com que a carga entra no campo magnético. Quanto maior esta velocidade, maior a força. E esta força é proporcional ao próprio campo magnético. Quanto mais intenso for este campo magnético, maior vai ser essa força. Bom, grandezas diretamente proporcional, o F é proporcional a Q, o F é proporcional a V e o F é proporcional a B, então o F ele é proporcional ao produto dos três. Grandezas proporcionais, a divisão entre elas me dá uma constante, ó. Isso aqui é uma constante. Espera só um pouquinho. Parou. Vem, Emily, fora. Desculpa, cachorro brigando. Um cachorro pequenininho, que é um poodle, querendo avançar num cachorro triplo do tamanho dele. Então, mas aqui, F igual a QVB, então, isso aqui tem que ser uma constante. Essa constante eu vou chamar de K. Então, quem é a força? A força é KQVB. A força que age sobre a carga elétrica vai ser dado por KQVB. Esta é a força que causou o desvio desta carga. Então tá aqui. Só que a gente não sabe como quantificar o B. Sabemos que o B é aquela região do espaço que age diretamente, faz a troca de forças. Para dar um parâmetro quantificador para isso, esse B vai depender dessa constante. Então, a gente vai definir esse B em termos dessa constante. Então, eu posso dizer que B é igual a F sobre K QV. E eu vou definir o B, ou seja, vou definir essa grandeza B para K igual a 1, já que eu estou definindo o B, eu não sei o que ele é, e depende de uma constante de proporcionalidade que eu não sei qual que é, então, por definição, se eu defino K igual a 1, então B é igual a isso aqui, ó. Então, o campo magnético passa a ser definido a partir dessa relação. Isto é campo magnético. Mais tarde a gente vai mudar o nome disso para vetor indução magnética. Mas por enquanto, vamos entender como campo magnético. Campo magnético B, ele vai ser para K igual a 1, se eu coloco 1 aqui, então isso aqui não tem, fica F sobre QV. Essa é de onde nasce a definição de campo magnético. Vamos melhorar mais essa definição. Então ficou assim: Q
VB, a constante é 1. Qual é a unidade de campo magnético? Então, vai ser F sobre QV. Então, vai ser a unidade de campo magnético é a unidade de força por unidade de carga, unidade de velocidade. Então, unidade de campo magnético vai ser força, é Newton, Coulomb, e aqui V é metro por segundo. A isto aqui nós vamos rebatizar, nós vamos dar um nome, o nome de Tesla. Isso aqui nós chamamos de Tesla. Tesla dado pela letra T maiúsculo. Então, o que vem a ser 1 Tesla de campo magnético? É uma força de 1 Newton agindo numa carga de 1 Coulomb que se movimenta dentro do campo a 1 metro por segundo. Ou seja, 1 Tesla é uma força de 1 Newton agindo sobre uma carga de 1 Coulomb que se movimenta com uma velocidade de 1 metro por segundo dentro do campo. Então, campo magnético a gente vai chamar de Tesla, a unidade dele no Sistema Internacional de Unidades. Vamos olhar para aquela equação da força e ver. Nós partimos de uma definição, QVB. Mas espera aí, vamos analisar. Força é uma grandeza vetorial. Carga é escalar. V é vetor. E B também é vetor. Espera aí. Para que aqui dê um vetor, aqui vetor, aqui só pode ser um produto vetorial, porque o produto vetorial é vetor vezes vetor dando vetor. Logo, a equação da força que atua sobre uma carga é essa aqui, QV produto vetorial B, onde B é dado em Tesla. Então, olha, então veja, tem aqui, olha, então a força é igual a QV produto vetorial B, força igual a QVB produto vetorial B. Essa é a força magnética que age sobre uma carga elétrica em movimento dentro do campo magnético. Veja, a força ela é perpendicular ao produto da velocidade pelo campo magnético. Então a gente pode representar isso pela regra da mão direita, tá? Colocando o dedão no sentido da força, a mão paralela ao primeiro vetor, girando para o lado do segundo, o dedão dá o sentido da força se a carga for positiva. Se for negativa, é o inverso. Então nós temos o sentido da força é dado pela regra da mão direita. E a direção ela é perpendicular ao plano V, produto vetorial B. Tá aí, ó. Em módulo, a força magnética é módulo da carga, VB seno θ, porque o produto vetorial aqui, V produto vetorial B, é módulo de V, módulo de B seno do ângulo entre eles. O campo magnético medido em Tesla, que é 1 Newton por Coulomb metro por segundo. Veja, Coulomb por segundo é ampere, então também pode ser medido 1 Tesla é 1 Newton por ampere metro. Coulomb por segundo é ampere.
Existe uma unidade antiga para campo magnético que é o Gauss. 1 Tesla vale 10.000 Gauss. Então, esta relação aqui é importante saber, dependendo, a gente pega um livro mais antigo, ele trabalha tudo em Gauss. 1 Tesla é 10.000 Gauss. E temos várias fontes de campo magnético, tá? Várias fontes de campo magnético. Por exemplo, um ímã de um laboratório de supercondutividade, o campo magnético chega a 30 Tesla. 1 Tesla é um valor muito alto, tá? 1 Tesla é um valor muito alto. Um ímã de 30 Tesla é uma coisa absurda, tá? Magnetos de laboratório convencional chega a 2 Tesla. Unidade de ressonância magnética nuclear, em medicina, esses aparelhos, eles têm ímãs que vão de 1,5 a 3 Tesla. Um ímã, uma barra de ímã comum de magnetita, tem um campo magnético de 10 a menos 2 Tesla. A superfície do Sol tem campo magnético de 10 a menos 2 Tesla. A Terra tem um campo magnético de meio 10 a menos 4 Tesla. O cérebro humano, os impulsos nervosos, que são correntes elétricas, então produzem campo magnético, chega a 10 a menos 13 Tesla. Professor. Pois não? Escutou falar de ímã de neodímio? A composição dele é diferente? Ele é mais forte que o convencional? Ele é bem mais forte que o convencional. Os convencionais chegam nisso aqui, 10 a menos 2 Tesla, tá? Eles são bem mais fortes, podendo ser, às vezes, 10 vezes, 20, 50 vezes mais forte. Então, é só multiplicar esse valor aqui por 50 ou por 100. Isso é porque o material dele consegue aguentar capacitância muito mais, né? Veja, o magnetismo ele vai estar associado diretamente a gente vai falar isso em materiais magnéticos mais para frente, mas como que os spins dos átomos, que são... Cada átomo se comporta como se fosse um imãzinho em miniatura. Então, como que esses spins estão alinhados? Tá? Então, um ímã de neodímio, que é um sistema composto, são vários compostos ali que se utiliza para formar o material, aquilo consegue fazer o alinhamento dos campos magnéticos atômicos, o que deixa o campo magnético resultante muito forte. Tá? Então, o campo magnético de um ímã depende dos alinhamentos atômicos. E a gente vai estudar isso logo, logo, quando a gente falar em ferromagnetismo, diamagnetismo, paramagnetismo e assim sucessivamente. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção, a paciência de vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.